O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos ao culto restaurado pela palavra. A graça e a paz também a você que está nos assistindo de casa, pela internet. Que nessa noite Deus possa falar aos nossos corações, possa nos animar por meio da sua palavra. E enquanto eu vou te perguntar uma coisa, eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do verso 25 ao verso 34, Mateus capítulo 6, nós vamos falar hoje sobre o que Jesus disse, ou o que Jesus ensinou a respeito da ansiedade, né, viver ansioso. E aí a minha pergunta para você, mais do que uma é, você é daquela pessoa que sofre para chegar no final e falar assim, não era o jeito que eu pensei? Você é daquela pessoa que passa todo o processo, né? Qual que é o processo? O processo de dúvida, o processo de alegria, o processo de tristeza, aí sofre, tem psicossomáticos, passa, aí chega no final, acontece completamente ao contrário do que você tinha medo que acontecesse, aí vem aquela frase no final, Deus estava no controle mesmo, mas sofri tudo antes. Então, às vezes é mais fácil para a gente falar no final, Deus está no controle, depois que a gente passa o processo, sofre tudo que tem que sofrer, todo o psicossomático possível, aí depois quando a gente vê realmente, né, que não foi do jeito que a gente imaginava, de uma forma negativa, então a gente fala aquela frase, Deus está no controle. Só que a Bíblia nos mostra, e o que o Senhor Jesus também fala na sua palavra, nós vamos ler daqui a pouco, que o desafio bíblico é exatamente fazer esse processo e ter essa visão antes de passar por tudo isso. Porque se todas as vezes que a gente lida com uma situação na nossa vida e passa pelo processo de ansiedade, de dúvidas, enfim, várias outras questões, então nós talvez estejamos falhando, em certo sentido, em exercer a nossa fé. Ou então você é aquele, eu e você, a gente pode avaliar o nosso coração, não consegue dormir direito. E aí não é por coisa tão grandiosa, assim, tem alguma mudança amanhã, hoje é quarta, tem uma mudança na quinta, mudança amanhã, você já não consegue nem dormir. Igual aquela criança que sabe que vai no parque no outro dia e não consegue dormir e aí fica inventando um monte de coisa para não dormir. Então você é esse tipo de pessoa. Você é aquela pessoa que fica com medo de sair de casa, não sabe se vai fazer sol, vai chover, se põe blusa ou leva guarda-chuva, porque sofre pelo processo que vai acontecer. Então existem muitas pessoas, e acho que todos nós somos convidados e tentados todos os dias da nossa vida a viver uma vida de ansiedade. Mas a minha pergunta também, e é uma pergunta que nós vamos responder durante todo o tempo da reflexão bíblica é possível viver uma vida sem ansiedade? É possível viver, aí você imagina o contexto que a gente vive, a correria, a pandemia, os problemas familiares, conjugais, os problemas relacionais, interpessoais, e ainda diante de tudo isso, a pergunta é possível viver uma vida sem viver ansiosamente? Ou de forma ansiosa? Nós vamos responder isso a partir do texto bíblico. Sua Bíblia, abra comigo, se você já está aberto, podemos ler juntos, você também em casa, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Preste muita atenção na leitura, depois nós vamos voltar em algumas partes do texto. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerais como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé.
Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará aos seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar? Pedir mais uma vez que o Senhor dê a sua graça e a sua bênção para que nós entendamos a sua palavra de forma correta. Deus, obrigado por mais uma noite que nós estamos aqui. Obrigado por nos desafiar com a sua palavra e que o Senhor fale conosco nessa noite. Nós precisamos ser consolados, exortados, ensinados, admoestados pelo Senhor, e que a sua palavra possa produzir frutos para a eternidade, Senhor. Obrigado mais uma vez, tanto pelos irmãos que estão aqui, quanto aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor possa transformar corações, resgatar vidas, tirar pessoas do ciclo da ansiedade, para que vivam integralmente e de forma contente no Senhor. Ajuda-nos a tomar o nosso coração, ou a permitir que o nosso coração seja tomado pelo Senhor. Obrigado a Deus, mais uma vez eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. A ansiedade, ela tem feito parte na vida de muitas pessoas. Pessoas dormem ansiosas e acordam ansiosas. E cada faixa etária é uma ansiedade diferente. Nós temos a tendência de achar que a ansiedade é só para adultos, mas crianças lidam com ansiedade. Ansiedade, às vezes, do primeiro dia da aula, ansiedade de querer alguma coisa, ansiedade de sair, ansiedade de viver num ambiente ansioso. Você tem os adolescentes, ou até antes, lidando com as suas ansiedades. Você tem o jovem: que faculdade que eu faço? Se eu não passar, minha vida acaba aqui. Várias ansiedades. E você tem nós, os adultos também, lidando constantemente com ansiedade da vida, principalmente naquelas que regem fatos como sobrevivência, como provisão, porque nós vivemos todos os dias, trabalhamos, de uma certa forma nós temos uma pequena ou talvez grande tendência de achar que nós somos os provedores daquilo que necessitamos para viver. E ao olharmos para esse texto, o Senhor Jesus nos lembra de uma forma amorosa e confrontadora que o nosso provedor, que o provedor final da nossa vida, não é, na verdade, quem paga o nosso salário, mas é o próprio Deus, que nos dá graça e nos dá sustento. Nas Escrituras, nós vemos vários imperativos, e é interessante isso, porque se eu fizesse uma pesquisa rapidamente aqui, claro que eu não vou fazer isso, e você também que está em casa, se eu perguntasse assim: olha, você mentiu hoje, provavelmente você não levantaria a mão se você tivesse mentido, certo ou errado? Porque a gente tem vergonha, ficar falando aqui do meu pecado, ainda mais publicamente. Mas se eu perguntasse: você é ansioso? Normalmente as pessoas têm uma facilidade de compartilhar a sua ansiosidade, não é verdade? Quem é ansioso? Aí a pessoa facilmente, eu sou e tal. E isso me preocupa de certa forma. Por quê? Porque o mesmo imperativo bíblico para não mentir, lá em Efésios capítulo 4, é o mesmo imperativo bíblico para não andar ansioso. Então Paulo fala em Filipenses 4, 6, 7, não andeis ansiosos por coisa alguma. E quando nós chegamos aqui no texto de Mateus capítulo 6, Jesus também diz: não fiquem ansiosos, não andem ansiosos de coisa alguma. E a ideia é que às vezes a ansiedade, ela se tornou aceitável no contexto que nós vivemos, pela demanda de vida que nós temos. Como não viver ansioso nesse mundo? Como não viver ansiosa nesse mundo? E me parece que se tornou um pecado aceitável, um pecado justificável. Afinal, quem consegue viver livre da ansiedade hoje? E aí nós justificamos isso pelo mundo que vivemos, pelas coisas que acontecem, e às vezes o imperativo bíblico, a ordem bíblica, vai tomando uma outra forma para nós. Então, entender o que Jesus disse sobre a ansiedade é muito importante, para que eu possa compreender e lutar verdadeiramente contra essa ansiedade, começando pela definição de que não é aceitável, mas que o Senhor dá uma ordem: não ande ansioso, não viva assim. E a palavra andar aqui, obviamente, está ligada ao fato de ter um estilo de vida de ansiedade.
É claro que todos nós vamos lidar com ansiedade em algum momento da nossa vida. Seja por uma decisão, seja por uma chegada de um novo filho, seja por uma entrada na universidade, vamos lidar com isso. Mas o que o Senhor está dizendo, e claro, a resposta bíblica para isso, mas o que o Senhor está dizendo é que nós não podemos viver um estilo de vida que mostre categoricamente a ansiedade, porque isso vai trazer ao nosso coração, aos nossos corações malefícios. Esse texto que nós lemos, ele é muito interessante, o texto que está entre o Sermão do Monte, na metade basicamente do Sermão do Monte, e Jesus vem falando algumas coisas que são importantes. Por exemplo, do verso 19 ao verso 21, Jesus faz uma conexão com este texto, depois ele fala a respeito disso. Do 19 ao 21 a gente não vai ter tempo de ler aqui, mas Jesus está falando dos tesouros que são temporários, de coisas que acontecem nesse mundo e que o nosso coração não deve estar ali, porque eles passam, eles são transitórios, eles são passageiros, do verso 19 ao verso 21. E depois, do verso 22 ao verso 23, Jesus fala sobre o anseio pelas riquezas terrenas, o anseio de buscar coisas nesse mundo, de se identificar por coisas que tem aqui nesse mundo. E aí então o Senhor entra no texto que nós lemos para tratar o coração daquele e para instruir os seus discípulos com relação à ansiedade. E esse texto, ele é muito belo. Por que ele é belo? Primeiro, porque é a palavra de Deus. E a construção que Jesus argumenta e ele fala sobre a ansiedade é fantástico. Porque você vai ver, ele vai falar sobre o Deus Criador, certo? E ele vai dizer, olhe as aves dos céus, olhe os lírios do campo. Depois o Senhor vai afunilando, ele vai dizendo assim, homens de pequena fé. E é interessante que Jesus começa o argumento de uma forma geral, e ele vai afunilando até chegar no ápice desse texto, no ápice da argumentação para não viver uma vida ansiosa. E o versículo que a gente chama dobradiça do texto é exatamente o seguinte, o seu Pai sabe do que você precisa. Esse é o ápice do texto. Ele começa, Deus é o Criador, Ele está dando a provisão para a sua criação. Depois ele diz, mas olha, Ele se importa com o que você tem necessidade. E aí o ápice do texto é, o seu Pai sabe do que você precisa. E aí Jesus fala dentro desse texto 5 lições importantes, na verdade 6 lições importantes, quando ele vai falar a respeito da ansiedade. Eu gostaria de passar por cada uma delas para que a gente possa refletir juntos. A primeira lição que Jesus fala, ou a primeira coisa que Jesus fala sobre a ansiedade, é especificamente a ordem que ele dá para não viver ansioso. Jesus se refere 5 vezes tanto à ansiedade ou à inquietação nesse texto. E em todas as vezes ele está reprovando a partir de um imperativo do começo do versículo 25. Por isso vos digo, por isso que, concluindo o que eu disse, o problema com as riquezas, o problema com os tesouros desse mundo, por isso, não andeis ansiosos. A ansiedade, ela rouba o nosso tempo. A ansiedade, ela muitas vezes se torna um meio de nós desvalorizarmos aquilo que realmente tem valor. Porque a ansiedade nos faz viver no futuro, sem realmente ter consciência do presente. Porque ela nos faz pensar o que será amanhã, e nós perdemos a visão do que estamos vivendo hoje. A ansiedade tem essa força e esse poder. E biblicamente, a palavra ansiedade, no grego, ela significa uma mente dividida. Por isso que o Senhor trata no contexto de ansiedade sobre incredulidade, porque ele fala assim, homens de pequena fé. A palavra ansiedade significa uma mente dividida, é uma mente que ora acredita no Senhor e que vai, que tem força, que entende, não, o Senhor vai providenciar todas as coisas, mas ora não acredita. Ela vive passeando entre a crença e a incredulidade. Por isso que quando o Senhor dá uma ordem, Ele está efetivamente dizendo na questão da providência, para que essa pessoa não tenha incredulidade ou não creia que o Senhor pode providenciar as coisas para ela. A ansiedade, ela nos faz entender e principalmente está relacionada com coisas habituais da vida e centralizada em nós. Você acordou um dia de manhã
pensando assim: meu Deus, eu estou muito ansioso, porque as pessoas não estão conhecendo a Cristo, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso fazer alguma coisa. Já acordou assim? Não sei, pode até que um dia você tenha acordado, e eu também. Mas percebe que a ansiedade é sempre uma coisa que nós achamos que não temos, ou que precisamos, ou que estamos em falta. Por isso que Jesus diz: a comida, a bebida e a vestimenta. Então, ao Senhor proibir e dizer não ande ansioso, é porque o Senhor está não só proibindo a ansiedade, mas Ele está identificando a raiz da ansiedade, que é uma visão de si para si, da necessidade que eu acho, de coisas que eu acho que eu preciso, que eu acho que eu não tenho, ou que eu estou pensando em, às vezes até ter o controle daquela situação. A primeira lição, ou a frase que o Senhor fala com relação à ansiedade, é que Ele dá uma ordem para não viver ansioso. O segundo ensinamento sobre a ansiedade que Jesus disse que devemos observar as aves e os lírios, para entendermos como se combate a ansiedade. Os versos 26 diz assim, o verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Quando Jesus dá uma ordem, ou está dizendo para eles, no céu da Palestina, um céu aberto, talvez estivesse passando as aves, olhem as aves. Elas não trabalham, mas elas comem. Olha os lírios, eles não costuram, mas eles têm roupas. O que o Senhor está levando os seus discípulos a entenderem, a perceberem, é a provisão do Deus Criador. A palavra do Senhor diz que chove sobre o justo e sobre os injustos. Deus, como Criador de todas as coisas, Ele é o principal provedor da sua criação. Então, a grande questão que Jesus está dizendo aqui e nos chamando para uma reflexão é: você acha que Deus vai abandonar a sua criação? E aqui eu estou falando da graça comum, da provisão comum. Deus providencia tudo o que a sua criação precisa para sobreviver, para viver. E isso a todos. E a pergunta é, o Deus que cria, que era na verdade uma visão equivocada anteriormente, como se Deus tivesse criado, dado corda e fugido e saído desse mundo, mas o que o Senhor está resgatando aqui é, Ele está no controle da sua criação. Nenhuma folha cai da árvore, se o quê? Se Deus não quiser. Se Deus não permitir, se não estiver no plano do Senhor. Então Jesus disse algo para uma reflexão a respeito da ansiedade, dizendo: todas as coisas estão sendo cuidadas por Deus. E eu e você, nós estamos cobertos pelo cuidado divino, pelo fato dele ser o nosso Criador e o nosso provedor. Então essa é a primeira certeza que você tem do cuidado de Deus pela sua vida. Você é a criatura. Você foi criado pelo Senhor, você faz parte da criação. E Jesus faz aqui uma reflexão importante. As aves são mais importantes que a vida do homem. E o Senhor traz a reflexão da importância de que Deus está cuidando, porque há uma questão de hierarquia aqui. Deus ama a sua criação, Deus cuida da sua criação, mas existe o cuidado pessoal com o homem. E o Senhor faz isso aqui no texto, dizendo: Ele está cuidando. Se Ele faz isso com as aves, quanto mais com a minha vida, com a sua vida. Esse é o argumento criacional que Jesus coloca aqui, para dizer: o Senhor está cuidando. E Ele diz: olha as aves, olha os lírios. Talvez esse convite ficaríamos para nós hoje, para que nós possamos olhar para a história da humanidade, e Deus cuidando e preservando em cada momento. Preservando a história, preservando as pessoas, preservando a sua criação. Uma terceira lição que Jesus fala a respeito da ansiedade é: Jesus disse que o viver ansioso é um desperdício de tempo. Por que um desperdício de tempo? Versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? Jesus vai no centro da ansiedade. Qual que é o centro da ansiedade? Controle. Não é assim? Por eu entender que posso perder o controle sobre uma situação, então eu fico ansioso. Vamos pensar aqui prático. Alguém que pensa na possibilidade de perder o emprego. Já pensa: se eu perder o emprego, eu vou ficar sem o salário. Se eu ficar sem o salário, eu vou conseguir pagar isso daqui, pagar aquilo.
Até pode ser verdade, mas o fato de ficar desenhando na mente, uma mente dividida sobre o que pode acontecer no futuro, isso é desperdício de tempo, porque eu e você, nós não estamos lá no futuro, mas quem está lá? O nosso Deus. Jesus está dizendo que a ansiedade, ela é um desperdício de tempo, porque você não pode mudar os planos de Deus com a ansiedade. E é interessante que a ansiedade, ela se tornou muitas vezes quase que comparada a um cuidado diligente. O que é um cuidado diligente? Eu trabalho, eu estudo, eu cuido, eu planejo, mas eu não sou o provedor final. Eu não tenho controle sobre todas as coisas. O meu Deus tem controle. E o controle dele pode contemplar que eu lide com uma situação de dificuldades, ou que eu não lide com essa situação. O côvado basicamente tem o tamanho aqui do antebraço. E Jesus está dizendo, você não pode mudar nada. Você não pode... Os planos de Deus não vão ser mudados pela quantidade de ansiosa que nós podemos ficar. E o Senhor deixa bem claro isso. A ansiedade não traz benefícios para a vida, ela nos faz simplesmente negligenciar, porque eu tento controlar as coisas na ansiedade, mas coisas que vão ainda acontecer no futuro. A ansiedade nos faz parar de enxergar a beleza de Deus no que Ele está fazendo hoje, da providência hoje. Lembra de Elias, quando ele recebe a fala de Jezabel, eu vou fazer com você o que você fez com os meus profetas. Ele perde a visão soberana do Senhor, da soberania de Deus, e ele fala, só eu fiquei, Senhor, mataram os teus profetas. Aí o Senhor, lá no capítulo 19 de 1 Reis, diz para ele, existe quanto? 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quer dizer, Elias, você está com a visão errada, porque o cuidado da sua vida, note bem que lá no texto, depois você pode ler, em 1 Reis 19 diz que Elias, ele teme e ele vai tomar conta da sua vida agora, porque agora ele perdeu a ideia da soberania de Deus, e aí então ele começa a tomar decisões erradas, porque ele está numa centralidade no seu coração. Acumular ansiedade não leva em consideração que todos os dias vamos lidar com situações na nossa vida. E podemos então ficar frustrados. O fato de sabermos que nada pode ser mudado com relação à nossa ansiedade, deveria nos levar a não a mais ansiedade, mas deveria nos levar a entender o cuidado de Deus. Você já teve essa sensação de passar por todo o processo de ansiedade e além de você falar, não, Deus estava no controle todo o tempo, você fala assim, gente, por que eu fiquei assim? Por que eu agi assim? E a sua ansiedade não vai mudar os planos de Deus com relação à sua vida e ao enfrentamento que você tem que ter. Assim como foi com Paulo. Mas a graça de Deus dispensada a você, para que você lide com qualquer situação na sua vida. Jesus disse que viver ansioso é uma perda de tempo. Nós não vamos poder mudar nada. Jesus também disse que a ansiedade revela o estado do nosso coração. Olha os versos 30 a 32. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos. Aí no versículo 32, ele diz a seguinte frase, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Jesus não trata a ansiedade como algo simples. Jesus trata a ansiedade como algo do coração. Ele não diz que é só um comportamento que nós aprendemos em resposta ao mundo tão corrido que nós vivemos. Jesus diz que a ansiedade é um problema do meu coração. Ele diz que os gentios é que procuram essas coisas, voltando lá no contexto anterior, as riquezas e a segurança desse mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que a falta de confiança me leva a uma vida de ansiedade. A falta de esperança na provisão, no cuidado dele. Porque os gentios não têm a referência de quem está cuidando deles.
Os gentios, segundo o que o Senhor está dizendo, eles são seus próprios provedores. Eles são aqueles em sua mente que devem fazer coisas para cumprir ali as suas obrigações. Eles são, na visão deles, o que vai trazer ou não o sustento. Eles precisam ter coisas estabelecidas aqui para ter segurança. E o Senhor está dizendo, os gentios fazem isso. Os gentios se preocupam, por quê? Eles não têm a visão ampla do Deus Criador, daquele que cuida, daquele que zela, daquele que mantém a sua criação. Ele não conhece o Deus da criação. Ele não observa os lírios, ele não observa as aves. Ele é o seu provedor. Ele precisa se autossustentar segundo a sua visão. E aí o Senhor diz, é eles que fazem isso. Isso revela o cuidado que nós temos conosco, nesse processo ou no caminhar da vida. Por isso que o Senhor está dizendo, não faça como os gentios, mude a sua visão, olhe para o Deus Criador, Ele está sustentando todas as coisas. A preocupação com o cuidado pessoal de modo extremo, revela a importância que nós damos à nossa própria vida. Depois a gente vai falar, o antídoto de Jesus é, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a visão do cuidado está muito pessoal. Ela está na minha necessidade principal. O que eu preciso para ter certas coisas, para dizer, é nesse estado de vida que eu sou feliz. E aí é um problema. Porque os nossos ídolos vão buscando, e eu preciso dessa estabilidade para ser feliz. Eu consegui, agora eu preciso dessa. A ansiedade do coração. Jesus também disse que nós temos um Pai que sabe do que nós precisamos. Só recapitulando, o que Jesus disse sobre a ansiedade? Ele disse que ela é proibida, você não deve viver uma vida de ansiedade. Ele disse que nós devemos observar as aves do céu, os lírios do campo, como premissa de entender a provisão do nosso Criador. Jesus disse que o viver ansioso é uma perda de tempo, porque nada pode ser mudado segundo os planos do Senhor. Jesus disse que a ansiedade revela onde está o nosso coração. Mas também Jesus disse que nós temos um Pai que sabe de tudo o que nós precisamos. Isso é libertador. Isso é confortador. Isso é consolador. Eu não preciso ficar correndo, porque eu sei que tem um Pai que sabe tudo do que eu preciso. Percebe que essa frase de Jesus é uma frase muito linda, porque o que o Senhor está dizendo? Deus cuida de nós como Criador, aberto, geral, mas Ele também cuida de nós como um Pai. E aqui esse cuidado que Jesus diz não é para todos, é para aqueles que acreditam no Senhor, é para aqueles que creem em Jesus Cristo, que têm um relacionamento pessoal com o Senhor, que entende o cuidado pessoal de um Pai que pode dar ou que pode tirar, mas porque Ele está cumprindo soberanamente o seu plano. E a visão e a fé que nós temos é, Jesus refina para nós, que cremos no Senhor, ainda muito mais o cuidado de Deus. Ele cuida de você como um Pai. Ele cuida de você pessoalmente, Ele sabe das suas necessidades. Além de termos um cuidado da sua providência criacional, nós temos um cuidado pessoal diariamente. Nós não estamos à mercê da nossa própria sorte, desse mundo e das coisas que acontecem aqui. Nós estamos seguros nas mãos do nosso Deus. E Ele sabe exatamente o que nós precisamos. E a frase que Jesus diz no verso 32, a parte final, escute essa frase, leia esse texto. O texto diz assim, pois vosso Pai, isso é muito pessoal, pois o seu Pai, o vosso Pai celestial, sabe que necessitais de todas elas. Deus está despercebido? Deus está dormindo? Salmo 121 diz, Deus não dormita. Ele não dorme, Ele não descansa. Ele está constantemente cuidando de nós. Essa é a segurança para o nosso coração. E a última lição que Jesus disse sobre a ansiedade, Ele disse, Jesus,
Jesus disse que temos um Pai que sabe do que nós precisamos. E Jesus disse que lidamos com a ansiedade estabelecendo prioridades bíblicas. Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O verbo buscar usado por Jesus aqui não é só um buscar superficial, mas a palavra buscar subentende uma vida que está absorvida por essa busca. O alvo dessa pessoa é o reino de Deus e a sua justiça. É um esforço perseverante. É algo que a pessoa se doa completamente para dizer: a minha busca, o sentido, a razão da minha vida não é o meu cuidado pessoal. Não é a minha providência. Jesus não está falando de ociosidade. Deixe tudo nas mãos de Deus e vá vivendo, né? Não, Ele está dizendo: trabalhe. Ele está dizendo: planeje. Mas faça isso com a devida intensidade, com a correta intensidade, de que o reino de Deus seja a sua maior preocupação, seja o seu esforço maior. Estabeleça uma vida de anseio pelo reino e pela justiça. E a frase, na segunda parte, Jesus diz assim: Ele vai acrescentar o que vocês precisam. Dando a ideia de que quando eu busco a Deus intensamente, todas as coisas que eu acho que eu tenho a maior necessidade hoje, nada mais é do que um acréscimo na nossa vida. Por que Jesus está dizendo isso? Porque o contentamento verdadeiro não vem, meus irmãos, da forma ou do quanto somos providos, mas por quem somos providos. E aquilo que Paulo fala em Filipenses 4 faz todo sentido. Eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. E Jesus faz uma reviravolta nesse texto dizendo: o mais importante não é a provisão que você recebe, mas é o relacionamento pessoal com Deus que você tem ao buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Tudo o que nós precisamos está no nosso Deus. Ele é a fonte de toda a alegria. Cremos no acréscimo de Deus naquilo que necessitamos, porque Ele cuida de nós. Jesus inverte a prioridade aqui, dizendo: não seja você a prioridade, mas seja o Senhor, o seu reino e a sua justiça. E quando nós buscamos intensamente isso, sabe do que nós sentimos falta? De nada. Às vezes eu me pergunto como homens dos tempos passados estavam sendo queimados e diziam: eu não nego meu Senhor. Negue a Cristo, nunca vou negá-lo. Paulo viveu em alguns momentos em extrema pobreza. Ele disse: eu estou contente. Eu fico imaginando como isso é possível. E ao olhar para esse texto, aqui é a chave. Quando nós mudamos a nossa prioridade, quando o cuidar da nossa vida, o prover para a nossa vida, o viver nesse mundo não é o mais importante para nós, mas sim buscar a Deus, o seu reino e a sua justiça. E ainda que eu viva situações que me levem a um convite da ansiedade, eu estarei seguro nele, porque eu sei que Ele é suficiente para aquilo que eu acho que eu tenho de falta, mas ao mesmo tempo para prover aquilo que eu necessito. Você comeu hoje? Você bebeu? Você está vestido? Porque Deus fez isso na sua vida. Talvez você pense assim: mas eu não tenho aquilo que eu acho que eu quero. Você tem exatamente aquilo que Deus quis te dar hoje. Como Jesus disse lá na oração do Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não orou pelo pão de amanhã, ele orou pela provisão do dia, porque Deus faz assim conosco. Para concluirmos, quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes. Primeiro, qual tem sido a prioridade da sua vida? Talvez a sua vida de ansiedades e a minha vida de ansiedade. E quando nós avaliarmos corretamente e sinceramente o nosso coração, nós vamos ver que muitos momentos de ansiedade é porque nós estamos no centro da busca e da intensidade do nosso próprio coração. Uma outra observação, para concluirmos, é que Ele promete suprir todas as suas necessidades, não as suas vontades. São duas coisas distintas. Ele promete suprir todas as nossas necessidades. Parte de confiar em Deus com relação a isso é saber que o que Ele nos dá,
ou o que Ele tira de nós faz parte do seu plano maior. Talvez você esteja orando tanto por uma coisa e Ele não permite você ter, porque você está olhando aqui e talvez um pouquinho mais para frente, mas o Senhor está olhando na transformação que Ele está fazendo no caráter de Cristo, apontando você para lá. Parte de descansar em Deus é saber que Deus não erra a mão, Ele não erra a dose, Ele permite segundo a sua vontade. Deus está me chamando, está chamando você que está nos assistindo hoje, para entregar todas as suas ansiedades aos pés do Senhor. É ali que nós encontramos conforto, é ali que nós encontramos descanso. Tire dos seus ombros o peso que você tem levado e coloque diante do Senhor. Ele sabe do que você precisa. Olhe para Ele, reflita no cuidado, na graça do Senhor, não só como um Deus distante, mas como Jesus apresenta o Pai. O Pai sabe do que você precisa. Hoje nós estamos sendo chamados, mais uma vez, para darmos tudo aquilo que somos e que temos diante do nosso Deus. E permitir que Ele cuide, como sempre tem feito, soberanamente, com respeito às nossas vidas. Qual é a sua ansiedade hoje? Por que você não tem dormido? Quais são as suas preocupações? O que está dando tanta dor de cabeça? Seja o que for, há um convite do Salvador, para que você coloque aos seus pés, e nele você possa confiar. E busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E com certeza, confiadamente, o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa. Amém? Vamos cantar ao nosso Deus com confiança e depois vamos orar.